Por que você fez isso, Tomé? Por quê? Por que você fez isso, Tomé? Por que você foi incrédulo? Não seja um Tomé. Não é para ser Tomé. Aquele irmão é Tomé. Aquela irmã é Tomé. Só Deus, hein? Esses Tomé da obra. Por que você é assim, Tomé? Por que você fez isso? Oi, pessoal, tudo bem? Mais um vídeo do canal. E hoje eu vou falar um pouco sobre Tomé. Essa figura negativa, este irmão que viveu na época de Cristo e se tornou um alvo de risada, um alvo de zombaria, um alvo de piada ou até mesmo de chocarrice, sendo utilizado como uma figura negativa nos dias atuais. Quantas pregações, quantas palavras pregam contra Tomé, para não ser como Tomé, porque Tomé foi incrédulo. Hoje eu vou gravar um vídeo e eu vou ser um pouco fora da caixa, eu vou um pouco contra a maré dessas águas chamadas pregações que sempre ouvimos, pregando contra Tomé. Hoje um homem que até hoje ele é titulado como uma piada, uma risada, sempre um ser negativo. Quando se fala de Tomé, a primeira coisa que é dita é incrédulo. Aquele lá é um Tomé, é incrédulo. Bom, sem mais demora, vamos falar um pouquinho sobre isso. Eu sou Tomé. Eu acredito em Tomé. Mateus, você está ficando louco? Vamos por partes. 11 de João. Prestem atenção, gente. Esse vídeo eu vou falar e, por fim, nós vai tentar entrar no mundo atual para ver o que vai dar nisso aqui. 11 de João, a ressurreição de Lázaro. Ali o Senhor fala que Lázaro está morto, tal. E também fala que ele há de morrer. Entendeu? Quando ele disse isso, no versículo 16, está escrito assim: Disse, pois, Tomé, chamado Dídimo, aos condiscípulos: Vamos nós também para morrermos com ele. Primeira coisa, Tomé queria morrer com Cristo, porque o amor dele para Cristo era muito mais além do que a própria vida. Tá bom? Tem muita gente que só olha o lado negativo e não olha o lado positivo. Sempre olha o erro e nunca o acerto. Começa por aí, certo? Só que o que acontece nessa passagem que eu sempre ouvi gente pregando contra? Está escrito em 20 de João, quando Jesus aparece aos 11 e a incredulidade de Tomé. O que eu quero gravar com esse vídeo? Vocês vão entender a mensagem final. No versículo 24 está escrito assim, 20 de João, a partir do versículo 24. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Então, quando Jesus apareceu aos 11, Tomé não estava no meio deles. E acima disso, vocês vão ler que quando Jesus apareceu, Jesus disse: recebei o Espírito Santo. Os 11 estavam com o Espírito Santo. Tomé ainda não. É ponto e vírgula. É detalhes que muitos passam despercebido. E no versículo 25, quando os discípulos falam para Tomé, o que Tomé fala? Se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não meter o dedo no lugar dos cravos, e não meter a mão no seu lado, de maneira nenhuma eu crerei. Mas espera um pouco.
Se hoje, Tomé hoje, ele é dado como uma piada, como uma sátira, como uma brincadeira, não pode ser Tomé isso, Tomé aquilo outro. Ele é um ser negativado para as pregações, para a visão das pessoas. Então, algo negativo não pode tocar no positivo. Espiritualmente falando, é o positivo que tem que tocar no negativo. Traduzindo, santo tem que tocar no pecador. Limpo tem que tocar no sujo, e não o sujo tocar no limpo. Espiritualmente falando. Se a pessoa é algo reprovado, imundo, sujo, negativo, não pode essa pessoa, espiritual falando, tocar naquilo que é puro, naquilo que é santo, naquilo que é positivo. Olha só. Então, quando disse no versículo 27 abaixo, depois disse a Tomé, isso era Cristo falando com ele, põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos, e chega a tua mão, e mete-a no meu lado, e não seja incrédulo, mas crente. Tomé respondeu e disse, Senhor meu e Deus meu. Prestem atenção, não foi Cristo que foi tocar em Tomé, foi Tomé que foi tocar em Cristo. Por mais que ele fez o pedido, ele falou, ele foi aceito. Porque ele disse antes de Cristo aparecer, para eu crer eu tenho que tocar. Se ele não fosse aceito, se ele fosse reprovado, Cristo não aceitaria isso. Cristo não deixaria ele tocar nele. Esse vídeo é só para os mente aberta, pessoas que estão com a mente aberta. Não adianta vir aqui, gentilmente, infelizmente, pessoas que estão acostumadas a ouvir sempre o lado negativo de Tomé. Mas ele foi aceito. Ele que tocou em Cristo. Não foi Cristo que tocou nele. O que quer dizer isso? Cristo aceitou ele. Cristo estava aceitando ele, não jogando fora. Tomé, não seja incrédulo, mas crente. Entendeu? Então o que eu quero dizer para vocês? Mateus, mas ele foi incrédulo, mas ele foi verdadeiro. Ele foi sincero, ele poderia ter mentido, ele poderia dizer, eu creio, eu acredito. Quantos no nosso meio que fingem uma coisa que não é, são mascarados, tá dizendo que crê e não crê, tá dizendo estamos juntos e não tá, tá dizendo tá tudo bem e não tá fingindo para as pessoas, mas ele foi sincero. Sabendo que ele poderia ser criticado, ele foi sincero. Eu não creio, eu não consigo crer. Ele chegou no seu limite, eu não acredito. Para eu acreditar, eu preciso tocar. E quanta sinceridade falta no nosso meio. Muitas vezes na minha vida, eu estou aprendendo hoje, eu precisei ser sincero. Quantas vezes você precisou ser sincero e você não conseguiu? Mas temos que ser sinceros acima de tudo. Ser uma pessoa de posição, um posicionamento. Tomé teve posição. Tomé teve uma postura que hoje ele é criticado dentro da igreja, no meio do povo. Mas ele foi sincero, eu não creio. E quantos que estão no nosso meio, por você ter uma postura, por você ter uma posição, você é criticado. Mas você se manteve naquilo que você falou. Eu não acredito, eu não concordo, eu não aceito. Isso é uma qualidade, não é algo negativo. Por mais que as pessoas te reprovam por aquilo que você fala, mas o importante é que você teve posição. Eu não gosto, eu não aceito, eu não acho certo. Não é certo. Tomé hoje, ele é criticado por ele ser sincero. As pessoas lê rapidinho isso aqui, lê rápido e esquece que ele queria morrer com Cristo. Esquece que o amor dele com Cristo seria até a morte. Então você imagina quando Cristo estava morto na cruz, como que Tomé ficou? Como que ele ficou depois daquilo? Ele não estava com os discípulos. Ele não estava junto com os discípulos, quer dizer, ele saiu de perto deles.
Ele saiu do meio deles e falou: meu Deus, eu tô como que surtou? Como que pode? Aquele que eu amava, que eu ia dar minha vida por ele. E quantos que não dá a vida por Cristo? Mas hoje, quando você vê alguém sendo sincero, você critica. E quantos que são criticados por ser Tomé? Mas Tomé teve posição. Esquecem de perceber nos detalhes que não foi Cristo que tocou nele, foi ele que tocou em Cristo. Então não tenha vergonha de ser um Tomé, porque você vai tocar em Cristo pela tua sinceridade. Não adianta você fingir uma coisa que você não é. Não adianta você fingir algo que você não consegue acreditar. Você pode mentir para mim, eu posso mentir para você, mas para Deus você não mente, você não vai conseguir, porque Ele sabe o que somos, o que pensamos, o que agimos, o que formamos, aquilo que nós somos. Ele sabe a nossa fé, o nosso coração, a nossa crença. Ele sabe quando nós estamos mentindo e quando nós estamos falando a verdade. É para Ele que você tem que ser. Então, se Tomé foi verdadeiro em cima da incredulidade, porque a incredulidade, as pessoas só vão olhar a incredulidade dele, esquece de ver a verdade que ele teve. Esquece de ver a sinceridade. Então você que está me vendo, seja sincero acima de tudo, verdadeiro acima de tudo. Doa quem doer, haja como agir. As pessoas muitos vão te olhar negativamente, mas continue nessa posição. Porque se você tem posição lá no céu, o Criador te conhece e sabe o porquê dos porquê. Não adianta você me falar e nem eu falar para você. Não é assim que funciona. Mas Tomé não, ele tomou uma posição, eu não consigo crer. Mas o que Cristo falou para ele? Vem cá, Tomé. Santo Deus, vem cá, toca em mim. Toca em mim. Não importa que o povo não te aceita. Eu estou te aceitando, toca na minha ferida. O que é a ferida? É a profundidade, é dentro. Ele tocou dentro de Cristo, por ele ser sincero. As pessoas só olham a incredulidade, só vai olhar o lado negativo. Mas ali ele está sendo justificado. Ponto. Agora vamos pular para hoje. E se Tomé entrasse dentro da igreja? Se as pessoas chegassem, alguém falasse, esse é o Tomé, será que ele seria honrado? Como que as pessoas veriam Tomé hoje nos dias atuais? Como que ia ser a recepção? Esse é Tomé. O povo ia parar. Ah, esse daí que é o incrédulo? Olha o dedo apontado aqui, ó. Esse daí que tem misericórdia. Então seja você acima de tudo. Porque mesmo assim, mesmo quando ele estava sendo incrédulo, Cristo aceitou ele do jeito que ele estava. Depois ele recebeu o Espírito Santo. Então, esse vídeo é para você pensar a outra face de Tomé, o outro lado. Então, eu sou Tomé. Eu aceito ser Tomé. E você que está me vendo, você que está me ouvindo, qual que é a sua posição? Mateus, mas ser incrédulo não. Não é isso que eu quero dizer. É você tomar uma atitude, ter uma posição. Saber agir. Sim, sim e não, não. Espero que vocês tenham gostado. Tamo junto.